E aí, poliglotas e futuros poliglotas, aqui é Adriele Sonaglio, tudo bem com vocês? Andei meio sumida, né, compartilhei algum que outro vídeo enquanto a gente estava viajando, né, ficamos quase 3 meses na Europa, ficamos 1 mês e pouquinho na França, e eu fiz um tipo de intercâmbio lá, e vocês estão me perguntando sobre o intercâmbio, enfim, vim aqui dar as boas-vindas para aqueles que chegaram enquanto eu estava sumida. Eu espero conseguir atualizar mais o canal agora. Para quem não sabe, também eu tenho 5 canais no YouTube, por isso que também às vezes eu fico um pouco sumida ou posto não com tanta frequência, porque eu tô sempre publicando nos meus diferentes canais. Estão os links dos canais todos aqui na descrição do vídeo, combinado? Falando um pouquinho do intercâmbio, depois se vocês tiverem mais dúvidas, me deixem aqui nos comentários que eu posso gravar outros vídeos, esclarecer as dúvidas de vocês, né? Mas basicamente eu já tinha estudado um tanto de francês por conta, fiz um pouquinho, um semestre e pouquinho de curso na escola que eu dava aula de inglês e espanhol 2 anos atrás, não me lembro. Assim, aprendi algumas coisas, já sabia várias palavras, já sabia falar algumas coisas, porém, assim, não super bem. E aí eu resolvi aproveitar que a gente já tá na França, por que não para estudar, né? Porque às vezes a gente fica muito em casa, não sai tanto, não tem tanto contato com nativos e dá na mesma do que se eu estivesse na minha cidade. Então eu acabo não aprendendo, mesmo estando no país por 1 mês, sei lá. Então eu acho bem interessante esse contato, essa imersão, que também vocês podem fazer em casa, não obrigatoriamente que tenha que viajar, mas eu quis aproveitar que eu estava viajando, né? Pra quem me pergunta sobre preço do curso, tá? Eu ia fazer numa escola que ia dar 2 semanas, ia dar em torno de, acho que eram uns R$2.000, só que no final eu fiz o teste de nivelamento, não tinha vaga no meu nível pra começar naquela escola na data que eu precisava, porque eu já tinha tudo calculado as datas, e aí eu fui atrás, eu ia por uma agência, né, a World Place, que eu super indico e tal, só que daí, como eles não conseguiram, eu fui por conta atrás de uma outra, porque eu tava meio que desesperada, já tava na França e tudo. E aí achei a Aliança Francesa, que tem, claro, na França também, mas tem no Brasil. E achei o curso que era diariamente, de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e meia, com uns 15 minutinhos de intervalo nesse meio tempo aí. Então quase 3 horas e meia de aula, né, 3 horas e 15 por dia. 5 dias por semana, então é uma coisa bem intensiva e muito bom. Gente do céu, acabou minha bateria. Sei lá, é que eu tô gravando muitos vídeos hoje, tô tentando atualizar tudo. Mas eu acho que eu estava falando do preço, eu espero que tenha gravado até onde eu falei, né? Então, pra 2 semanas com o material, né, o livro de exercício e o livro de aula mesmo, e além do, depois o professor entregava uns xerox, algumas coisas assim, então custou acho que uns 1.300 por aí de 2 semanas. Depois, se eu quisesse as 4 semanas, porque fazendo 4 semanas, né, 1 mês praticamente, seria mais barato um pouco. Então, ao invés deles cobrarem mais 2 semanas, se eu decidisse depois, eles cobravam só a diferença. Então deu em torno de uns R$1.000 essa segunda parte com outro livro, porque o que aconteceu? Eu me caguei, né, que foi o que? Peguei fiz o teste de nivelamento, caí num nível que era já quase no final de um livro e depois para as próximas 2 semanas já era outro livro. Então eu tive que ficar com os 2 materiais, 4 livros, depois trazer de volta e tal, mas tudo bem, porque eu posso estudar algumas coisas que eu não tinha visto ainda de níveis anteriores, né, tipo A1 e tal, A1 e A2 e tal, e depois eu posso continuar estudando desse livro novo que tem bastante coisa, que eu vi só o comecinho nessas 2 semanas finais, né? Quanto que eu aprendi em 1 mês? Cara, aprendi muita coisa mesmo, umas coisas que eu não tinha ideia, umas coisas que eu tinha muita dúvida, foi bem interessante, mas eu admito que assim, mesmo já tendo tido uma base antes, e eu super indico que se tu fores fazer um intercâmbio de qualquer idioma, tente estudar o máximo possível antes de ir, porque senão tu fica muito perdido, tu não consegue nem fazer amizades, nem conversar com as pessoas na rua, nas lojas, pra já ir aprendendo mais, ou fazer amizades que vão te ensinar mais. Então eu indico que tu já vá com um básico, digamos. Então hoje eu tô no intermediário, só que eu sei que eu tenho muito que aprender ainda, tá? Eu vou compartilhar com vocês em outros vídeos, se vocês quiserem, me digam nos comentários coisas que eu aprendi de francês que eu achei muito interessante nesse curso, e várias outras coisas, posso mostrar o material e etc. Não quero que esse vídeo fique tão longo, né? É interessante fazer esses intercâmbios porque as aulas são todas em francês. Eu não sou muito a favor, que nem aqui no Brasil, de começar já a dar aula de inglês ou etc. já no idioma, porque tem gente que não se identifica, fica muito perdido. E
Então eu não sei como é que é o básico do básico, por exemplo, na Aliança Francesa. Mas pro meu nível já tava legal porque eu mais ou menos conseguia entender o que o professor falava, o que ele explicava, conseguia já meio que me comunicar, ler o que ele pedia, aquelas coisas todas. Mas, enfim, esse método, né, dele, tudo que tu tem dúvida ele te explica no próprio idioma dele, que no caso é o francês, e é legal porque tem colegas de todo o mundo. Tinha colega do Vietnã, do Japão, da Argentina, da Espanha, da Colômbia, meu Deus, de tudo que era lugar, até da Macedônia eu tinha uma colega. Ah, e antes que eu esqueça, tinha muito brasileiro na escola, até era legal os da minha turma, porque aqui, por exemplo, tu tá numa aulinha de inglês, por exemplo, de francês. No intervalo, etc, tu fica falando com os teus colegas só em português, tu não pratica. E lá eu gostei disso, pelo menos dos meus colegas, que eles tentavam praticar, principalmente quando tinha outros colegas junto, pra eles não ficarem boiando. E como tinha muito brasileiro, a gente ia falar só em português e os outros iam estar ali junto e iam ficar sem entender nada, né? Então a gente, mesmo entre os brasileiros, praticávamos em francês, né? Conversávamos em francês, mesmo não saindo tudo perfeito, mesmo apanhando um pouco, porque todos estavam mais ou menos no mesmo nível e não era um super avançado. Mas foi bem interessante e basicamente é isso que eu queria compartilhar. Faltou alguma coisa? Ah, e antes que eu esqueça também sobre as aulas, era daquele jeito que eu falei pra vocês. E também tinha a parte que trabalhava com livro, fazia exercício, trabalhava muito em dupla. Como todos quase eram do mesmo nível, não ficavam muito perdidos. Então não tinha tanto aquele problema de, eu sei bastante e tu não, é um saco praticar contigo, ou eu tô meio perdido e tu não, tarará, e todo mundo se ajudava. Então bem interessante essa coisa do trabalho em grupo. Mas eu ainda prefiro trabalhar sozinha, né? Eu tenho essa coisa do trabalhar sozinha. Mas achei bem interessante a experiência, melhorei o meu francês, quero ver se eu volto a estudar pra melhorar ainda mais. E quem sabe aprendendo coisas eu vou compartilhando com vocês, me ajuda também a aprender e não só ajuda a vocês, né? Basicamente é isso, não quero que o vídeo fique muito longo, como eu disse, espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários dúvidas que vocês têm sobre o francês, sobre o intercâmbio, etc, que eu vou compartilhando com vocês tudo. E lembrando que se eu tô meio sumida aqui é porque eu tenho os meus outros canais no YouTube, que estão todos os links aqui na descrição, e também compartilho um pouco do meu dia e todas aquelas coisas no meu Instagram principal, Adriele Sonagro, já tô até cansada de tanto vídeo que eu já gravei hoje. E o Quero Ser Nômade, que eu compartilho mais coisas de viagens, intercâmbios e tal. Espero que vocês tenham gostado, deixem seu like, compartilhem com seus amigos o canal para que eles possam aprender vários idiomas, ficarem poliglotas, assim como nós aprenderemos muitos idiomas. E nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau. A bientôt!